Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos permite nesta manhã, juntamente com a sua igreja, com o filho, o Senhor está aqui para estar aprendendo a porção que o Senhor quer ensinar para nós hoje. Seja com cada um de nós, Senhor, para que no aprendizado, Senhor, nós possamos colocar em prática e tratar filhos e netos, Senhor, como eles merecem. Lembrando que isso é um tratamento especial que o Senhor nos dá também, Senhor. É muito bom, apesar de nós não merecermos tudo isso. Ser com cada um de nós, Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Semana passada, o pensamento talvez central que gostaríamos de ter deixado aqui é a disposição para nós de queremos ser avós de forma objetiva, intencional. Eu quero ser um avô que vai fazer diferença. Uma avó que, de alguma maneira, marque presença na vida dos netos e descendência. Nós vamos olhar para algo hoje que mostra que essa influência positiva na vida dos netos começa com o nosso próprio relacionamento pessoal com Deus e conjugal. A importância de que esse relacionamento seja cultivado. Temos a tendência de focar muito nos netos. É um tempo precioso para nós. Né? Você que tem o privilégio de chegar aqui no contexto da igreja e os netos vêm correndo aí, então, para dar um abraço, para agarrar sua perna, para falar, ô vô, e alguma coisa parecida. Ah, não, tem que ser para a vó primeiro. Ô vó, né? E prioridade, ladies first, aí, né? É realmente uma satisfação. Mas dentro do propósito de Deus para nós, de fato, essa palavrinha que em alguns momentos temos ouvido, e eu diria assim, que talvez não ouvíamos há tempos atrás, falava-se muito em herança, deixar uma herança, mas de fato a palavra que tem aparecido mais forte é legado, né? É algo que nós queremos, além do que a possibilidade de recursos financeiros. Se for possível, bom. Se não for, bom. Mas legado, informações, exemplo, caráter, isso nós podemos fazer. Isso nós podemos permitir que Deus nos transforme, que Deus trabalhe conosco, trabalhe no nosso relacionamento conjugal, e isso temos condições de trabalhar em cima disso. Necessariamente nós não temos, falar assim, que nós vamos deixar dinheiro, né? Que nós vamos deixar uma casa, que nós vamos deixar alguma coisa material que de fato o neto fique lembrando a vida inteira, olha, foi o meu avô. Curiosamente, domingo passado, alguns aqui, eu não sei, não estou lembrando de todos, mas alguns da igreja, né, a igreja, várias participações, nós tivemos num funeral à tarde, né? E foi curioso ouvir o testemunho de duas filhas, mas principalmente a meditação foi deixada pelo neto, sobre a influência da avó falecendo aos 86 anos e como a influência sobre a vida de oração. Quantas vezes eles mencionaram, olha, nós encontramos mamãe, nós encontramos a vovó de madrugada, estava falando lá no quarto. Então, para não pensar que ela estava fora de órbita, não, ela estava
lá intercedendo, orando. Né? Com certeza, uma família como essa, filhas como essa, netos como esse, vão sentir falta da oração. Podemos orar, isso nós podemos orar, e devemos, né? Isso é um papel nosso. Agora eu queria que nós abríssemos um pouquinho hoje as nossas Bíblias, vamos ver alguns textos aqui bíblicos, em Gênesis capítulo 2, que é um texto bastante conhecido ali para nós da criação. Então Gênesis 2, e eu vou pedir que alguém apenas leia, eu vou enfatizar aqui um versículo, mas só para pegarmos o contexto, capítulo 2, versículos 18 a 25. Tá? Alguém leia para nós esse texto, nesse momento? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. De tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe formara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, que serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ok, muito obrigado. Esse texto é bastante conhecido, com certeza você já leu muitas vezes, já ouviu muitos estudos, muitas aí mensagens a respeito desse texto. Esse texto, então, fala de você e eu, nosso casamento, nossa união, que é algo que Deus planejou desde o princípio em Adão e Eva. Agora, sabemos que eles, então, falharam. O objetivo de Deus é que também houvesse multiplicação, e em função dessa multiplicação nós estamos aqui hoje. Né? Eu queria enfatizar, gente, aqui, versículo 24 e 25. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois um só, uma só carne. Um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse texto aqui, falando do relacionamento conjugal aqui, criado pelo Senhor, um relacionamento que envolve justamente isso, relacionamento. Nós temos um Deus e Pai que deseja se relacionar conosco, deseja conversar conosco. E Ele faz, então, aqui de modo diferente, nós sabemos disto. Na prática aqui, como casais, nós sabemos o quanto somos diferentes um do outro. E historicamente, então, a gente vai aí tendo a união, né, relacionamentos familiares diferentes, de culturas diferentes hoje. Então, a gente sabe que o relacionamento não é necessariamente fácil. Mas aqui eu queria enfatizar o fato há um relacionamento. Tem um barulhinho aí, né? Melhorou? Tá bom. Um relacionamento.
Deus nos fez casal. Sem filhos, sem netos, sem descendência, sem sogra. Deus não nos fez como casal, gente, como avós. Deus nos fez como casal. Outro detalhe interessante, eu queria lembrar dentro do livro de Gênesis, que sobretudo os patriarcas, eles tiveram dificuldade de esterilidade. Casais sem filhos. Foi Deus que fez assim. Foi Deus que permitiu que, no caso, aquela experiência que a gente conhece tão bem de Abraão e Sara. Quando, no caso, ela vai gerar Isaac com 90 anos. A experiência deles que tiveram. E até mesmo que em dado momento a Sara tentou dar um jeito, né, na situação deles familiar, pensando na descendência. E a gente sabe o quanto que eles falharam e a consequência nós estamos ouvindo notícias lá na faixa de Gaza constantemente. Né? Isaac, também nós temos a descrição bíblica de um casamento maravilhoso. Uma novela aquilo ali, né? Como Deus dirigiu o casamento e ele então casa aos 40 anos, mas ele vai ser pai só aos 60. O texto bíblico diz que no caso Rebeca era estéril. Deus dá para ele uma esposa e por 20 anos ele ora por ela. Então aqui, mais uma vez, entender a Deus. Deus fala assim, você vai crescer, você vai multiplicar, meu plano para a família, no caso desde Abraão, o pai, mas não dá filhos. Aí vem o Jacó. O Jacó nós temos outra grande novela aqui do livro de Gênesis, com as 4. O fato que Deus permite ele ser enganado. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso quando falarmos desse nascimento aí de netos na nossa vida. Mas o fato é que, gente, da noite para o dia ele tem 4. E tem 12 filhos e uma filha. E Deus, vamos dizer assim, tem a atuação de esterilidade justamente na vida de Raquel, que era aquela pelo qual ele trabalhou 14 anos. O fato dos filhos e netos não pode ser o centro da nossa vida familiar. A prioridade pela palavra de Deus está no relacionamento conjugal. Está em nós. Se os filhos vieram, a casa está cheia, a java está cheia, mas agora eles vão viver, e o caso aqui, deixa pai e mãe. Gente, vai deixar neto também. O que acontece em muitos casamentos, onde há até separação, é que quando os filhos casam, por problemas de relacionamento entre o casal, por falta de foco do casal, acaba se separando, porque agora um olha para o outro, são desconhecidos. Sabe quem são os filhos e netos? Viveram para eles, mas não continuaram, não progrediram na relação deles como casal. Gente, isso vai afetar naturalmente na vida dos filhos e na vida dos netos.
Então não é simplesmente a gente falar que temos netos. Não é simplesmente falar que agora temos filhos e então é um prazer, de fato, ter os filhos. Gente, o relacionamento nosso conjugal é prioridade ainda diante do relacionamento com filhos e netos. Lamentavelmente, alguns sofrem muito em função disso. Esquecem aí o marido, esquece a esposa, esquece a relação deles em prol dos netos. Tá? Esse não foi o plano de Deus inicial. Tá? Isso não significa que nós vamos deserdar filhos e netos e coisas. Não, a gente não consegue fazer isso. Mas vamos lembrar, é prioridade. Ainda é o foco de Deus para nós. E o fato de agora nós temos certas dificuldades com filhos e netos, irmãos, são oportunidades de Deus estar ministrando a nossa vida. Aqui as experiências são totalmente diferentes. Alguns de vocês têm netos que podem conviver com eles todos os dias. E você fala assim, estou aguentando mais. Mas é só chegar amanhã de novo, e eles, a hora que chegam, é festa. É outra festa, a hora que o papai e a mamãe passam para pegar os filhos. E nós? Então, o primeiro pensamento que eu queria dentro desse texto aqui, irmãos, é a prioridade do nosso relacionamento dos, vamos dizer assim, dos avós dos nossos netos. Eu imagino que eles vão se sentir felizes pelo fato que eles podem olhar que vovô e vovó saem para passear, tem um relacionamento, continuam andando de mãos dadas, tem uma relação. Então a importância de continuarmos cultivando esse relacionamento. E com isto, nós vamos ver que esse relacionamento é prioritariamente com o Senhor. Agora, aqui é algo individual. Eu, como marido, tenho uma responsabilidade diante de Deus. Eu não posso depender da Raide, da importância dela em termos da minha realização pessoal, porque de fato o Senhor é o meu pastor e nada faltará. O Senhor supre tudo o que eu preciso. Eu não posso ser um marido dependente dela. Um cônjuge não pode depender para ser feliz do outro. O nosso suprimento, vamos dizer assim, é o Senhor. Por isso vem, às vezes, uma viuvez, vem uma circunstância de separação, que não se conta com isso, não se casa planejando isso, mas o fato é que acontece. Quando às vezes, e estou lembrando de um familiar meu, que simplesmente da noite para o dia, a esposa chegou para ele assim, quero separação. Como? O que aconteceu? Ela estava pensando no padrinho de casamento, quando os dois se casaram. Tinha um padrinho de casamento lá. Ela estava de olho naquele padrinho, com saudade daquele padrinho. Acontece. E aí, como é que fica o outro? Não sei o que aconteceu. Claro, a gente sabe da responsabilidade dos dois. Mas o fato é que Deus nos fez como pessoas onde em Cristo nós podemos encontrar tudo aquilo que nós precisamos em termos de satisfação pessoal. Temos aí as bem-aventuranças. Bem-aventurado é, e aí Jesus ensina a respeito disso. Então vai ser muito natural pensarmos para nós
que a nossa vida não pode ser focada em filhos e netos. É uma bênção. É uma grande alegria para nós. Mas eu não posso esquecer a minha relação que eu tenho com o Senhor e conjugal. Eu vou crescer nisso. E graças a Deus nós temos uma igreja tão preocupada em nos ensinar e ministrar a nós na palavra, com tantos cursos, né? Tantas oportunidades que temos de crescer nessa área, com tantas pessoas que podem nos ajudar em termos de aconselhamento, uma liderança que tem sido cada vez mais equipada na nossa igreja para nos ajudar a viver bem com o Senhor e uns com os outros. Esse texto aqui de Gênesis, e essa expressão que no texto aqui que nós lemos, deixa pai e mãe, há mais duas citações desse texto, e aparece no Novo Testamento. Eu queria convidar você a nós lermos esses dois textos também, dado a importância desse texto aqui para a nossa relação com o Senhor, uns com os outros, com os nossos filhos e netos. Vamos ler o primeiro em Mateus capítulo 19, é Jesus citando esse texto. Mateus 19. Ele é interrogado sobre a vida conjugal, ou sobre divórcio no caso. Ele vai falar sobre o divórcio. Eu não quero enfatizar, nós não vamos entrar nesse pormenor aqui, mas olha aqui, a partir do capítulo 19 de Mateus, nós vamos ler aí, versículos 3 a 12, e dentro do contexto você vai notar que Jesus citou, é ele que traz Gênesis 2 aqui no meio da conversa, na sua resposta que ele está dando aqui para os religiosos, tá? Então alguém leia para nós versículos 3 até o versículo 12. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Porquanto o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Ok. Jesus é interrogado, então, como eu falei, sobre separação, sobre divórcio. Haviam duas posições tradicionais, dois rabinos que ministravam, importantes, Hilel e Shammai. E eles, então, aqui, os religiosos, estão querendo, de alguma maneira, levar Jesus aqui a se posicionar com algum deles. Um era mais liberal, se queimou o arroz, então já é motivo de separação, né? O outro era mais específico,
falando então da dificuldade aqui da relação, o aspecto aqui, moralidade. Agora, Jesus volta a Gênesis. E na palavra dele, quando perguntam sobre a separação, mas Jesus, e daí? Como é que fica aquilo que Moisés falou? Como é que a gente, então, é onde ele vai chegar, gente? Aqui ele vai dizer, olha, se você quer casar, se você se unir e não está afim de perdão, não tem relacionamento que aguente. Estou certo ou está errado, gente? A gente sabe que nós casamos, eu lembro, agora em dezembro, né, Raíssa, nós vamos fazer 51. A hora que ela entrou assim, veio do céu. Não me falaram, gente, que ela era uma pecadora. Meu sogro e minha sogra não falou. Aliás, tem um casal aqui da igreja, não sei se você já ouviu a história. Olhando aqui, hoje ele não está aqui, mas estava domingo passado. Quando ele foi casar, a mãe falou assim, a mãe dela, a sogra, vem cá, deixa eu ter uma conversa com você. E aí, olha, é essa mesmo que você quer? Sim, claro, só. Aí a mãe abriu a cartilha, quem era a filha? Cada palavra que a mãe falava, a filha, mãe, mãe. Aí depois perguntou, você continua querendo? Claro. Ele falou assim, então eu não aceito depois devolução. Você sabia? Estão casados, gente, já são avós, vivem bem, estão aí estudando a Bíblia, tem coinonia, participam, são atuantes. Mas o casamento é a união de dois pecadores, de dois egoístas, de dois orgulhosos, de dois sujeitos que, o braço aqui, então vai ter necessidade de perdão. Se você não está afim de perdoar sua esposa, seu marido, agora nós vamos ter oportunidades de, na nossa vivência conjugal, isso acabar sendo algo ciente para os filhos e netos. Então vai ser lição, vai ser oportunidade de testemunhar. Eu não preciso dar uma ideia para os meus netos que eu sou o bom. Que eu, como pastor há tanto tempo, eu sou aquele marido assim que eu não preciso. Porque eu sei que eu sou um pecador. Eu preciso da graça de Deus. E com certeza, cada um de vocês aqui sabe muito bem que você chegou até agora e você tem que admitir, é a graça, é a bondade de Deus, é a bondade. E é a graça de Deus que vai nos sustentar nesse relacionamento. Gente, passar isso para filhos e netos é um legado que vai para toda a eternidade. Toda a eternidade. A experiência que Deus nos dá, muitas vezes, para ser exemplo para um neto, para uma neta, gente, de algo que eu não fiz, que eu falhei. Mas que ele não precisa falhar mais. Que ele pode, então, ter um novo momento. A oportunidade de saber, gente, que nós vamos falhar. Mas podemos compartilhar com nossos filhos, com nossos netos e viver um novo momento, nova experiência que o Senhor nos dá. Quando existe, então, o perdão, e o perdão até saiu no nosso boletim de hoje, se você ainda não viu a informação, é de que perdão
é algo que Deus faz conosco para nós fazermos também. Não existe perdão de Deus se não tem perdão entre nós. Como é que diz a oração do Pai Nosso? Pai, eu quero que o Senhor me perdoe do jeitinho que eu vou fazer. Se eu falo, Deus, eu não vou perdoar, então Deus vai dizer o quê? Aliás, esse é o único princípio ali na oração, conhecida como do Pai Nosso, que a hora que diz o amém, continua mais um pouquinho, enfatizando justamente o perdão. Então nós vamos ter muitas oportunidades de perdoar. Inclusive, as sogras aqui vão ter excelente oportunidade de perdoar as noras, e genros, e netos. Nós precisamos permitir Deus trabalhar isso conosco. E nós vamos ter, todos aqui vão ter situações familiares que você vai ter que simplesmente, Senhor, me ajude a perdoar, porque eu não consigo. Mas foi isso que Deus fez conosco. Foi isso que Cristo fez conosco. E esse irmãos, é um desafio tão grande para nós, e que Jesus aqui, ele falou, olha, o único jeito de certos relacionamentos darem certo é o perdão. É o perdão. Pode falar, Rui. A palavra de Deus diz que Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento. Ok. E o detalhe que você está falando sobre perdão, né? Muitas vezes o perdão é dado, mas não é esquecido, aquilo que foi feito, né? Volta à tona justamente com situações que ocorreram no passado. Lembra quando você fez isso para mim? Lembra quando você... Então, se Deus coloca os nossos pecados no mar do esquecimento, mais ainda quando nós perdoamos, né, não ficarmos lembrando disso. Ok. Então, o que é esquecer um pecado? Deus esquece, de fato. Ele é meio, sabe, ele tem uns problemas de idade, Deus. Então, ele vai entrar nessa que a gente entra de esquecer nomes, né? Tipo, o presidente Biden, que esquece, troca os nomes. Ele falou, não, né? Gente, Rui falou, não levante mais o assunto. Isso é que o texto quer dizer. É isso que Deus faz conosco quando nós acertamos com Deus. Ele não fica, lembra, né? Justamente, olha, você lembra quando a gente estava namorando e você prometeu que... Gente, o que você tomou no café da manhã hoje? Quem sabe já esquecemos. Perdão é falar, Deus, se tem alguém que tem que passar a vara, naturalmente, gente, é na Raide, é o Senhor, não eu. Eu não sou o juiz. E eu não vou levantar mais o assunto. Aquilo que eu errei com ela errou comigo, erramos em família. Eu não volto no assunto, depois de acertado. Agora, a cura definitiva, claro, ela não vem naquele momento ali, do meu sentimento. Aí ele passa. Quando eu trago à tona de novo, é sinal que não passou. E eu preciso, então, acertar isso. Quando nós vivemos isso com Deus, gente, é um legado para os nossos filhos, porque os nossos filhos vão errar. Os nossos filhos vão falhar. Você vai ter oportunidade, em alguns momentos, de tratar com filhos e netos algumas situações onde simplesmente você vai ter que perdoar. Toda família tem as suas dificuldades. Como é que Jacó, qual foi o grande fato que uniu aquela família, senão o perdão? Senão o entendimento de José dizendo assim,
Olha, eu não sou juiz, meus irmãos, depois que Jacó morre, de fazer juízo sobre a vida de vocês. Deus me trouxe à frente para proteger vocês, cuidar da família como um todo. Agora, gente, e só isso é perdão. Com certeza, José, naqueles momentos de conversa com os irmãos dele ali, quando ele abre o saco de cada um ali, põe a taça, põe dinheiro e tudo mais, gente, aquilo ali estava remoendo completamente em José. Aí eles vão sentir um pouquinho o gosto da coisa, como dói. Ele vai e Deus trabalha o coração dele. Cuidar de netos vai ser fundamental nós cultivarmos a nossa relação pessoal com o Senhor. Eu chamo a atenção nossa aqui, o texto bíblico, para nós homens principalmente. A nossa liderança espiritual. Somos nós que somos responsáveis pela vida espiritual do nosso lar. Se talvez você fale assim, mas a minha esposa, ela tem mais jeito para contar história. Ela faz. E muitas de vocês têm muito mais jeito mesmo para sentar com netos, se pegar aqui a escola bíblica de férias, sentar com ela e falar assim, querido, o que você ouviu na escola de bíblica de férias? E aí você aproveita para falar disto. Alguns de nós homens talvez somos mais travados, né, para contar a história. Lá em casa, acho que historicamente, talvez eu, nós quanto o pastor, né, fala mais. Mas isso não tira a responsabilidade nossa, homens, da preocupação com os nossos filhos e netos e da nossa própria relação conjugal. Uma coisa muito simples é pensar domingo de manhã. Hoje, talvez sei aqui a situação de todos, mas talvez você está só, o ninho está vazio e é fácil, vamos para a igreja. Mas é a responsabilidade nossa de sentar com as nossas esposas, abrir a Bíblia, ler alguma coisa, orar juntos. Mas a minha esposa faz isso melhor. Tudo bem, mas isso tem que ser combinado. A princípio, o meu papel. A liderança é minha, espiritual do lar. Isso começa comigo. Agora, quando nós fazemos como casal, mostrando a nossa dependência de Deus, gente, foi aquilo que mencionei aqui do funeral de domingo passado. Quando os pais, os idosos, estavam vivos, os filhos estavam ouvindo papai e mamãe orarem lá no quarto. O Senhor levou o avô, pouco mais de 1 ano atrás, a vovó continuou em oração. Os filhos sabem disso. Essa é uma responsabilidade nossa, papel nosso, de sermos influência nessa relação com o Senhor. Então, o nosso papel nisso, sobretudo nós homens, essa liderança Deus colocou sobre nós. E às vezes eu confesso para vocês que eu queria deixar tudo para lá. Mas o texto bíblico fala para mim, cara, não deixa para ela não, assume a sua parte. É seu. Principalmente quando alguma coisa acontece, né? Aquele cotovelado daqui, cotovelado de lá, e aí? Quem toma a iniciativa? Quem perdoa primeiro? É o meu papel de puxar a frente. Tem hora que eu não quero não. Por quê? Porque ela errou mais. Eu errei só 10%. 90% é dela. Ainda a liderança é minha. É o meu papel de começar. Né? Às vezes ela faz, às vezes não posso fugir dessa minha responsabilidade, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou marido dela. Aliás, ela não casou com o pastor, ela casou com o Carlos. Isso
os meus filhos e netos têm que saber. Eles não têm um pastor em casa. Os netos não têm um pastor em casa. Ele tem uma avó, ele tem uma mãe, ele tem um pai. Essa relação que de fato está aqui conosco desde Gênesis. O próximo texto que eu gostaria que alguém lesse para nós também, o apóstolo Paulo cita em Efésios, capítulo 5. E tem aqui alguma coisa importante para nós, para o nosso relacionamento conjugal do propósito de Deus, né? Efésios capítulo 5. Vamos ler do versículo 25. Maridos, ame a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Gente, que desafio para nós homens, né? Vivemos uma vida igual à de Jesus. Esse é o padrão para nós. Só isso. É pouco, né? Vivemos em função de alguém como Cristo fez. E o texto então vai dizer: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta dela, cuida, como Cristo fez com a igreja. Aqui está muito claro o que o texto pede para nós maridos em termos de dedicação ao cuidado, sobretudo espiritual, das nossas esposas. Elas vão esperar isso. Maridos, então está aqui. Ela quer que você ore com ela, que você leia a Bíblia com ela, que a gente vem para cá, para a igreja, para o culto, e ela não precisa ficar cutucando a gente. Somos nós que vamos cuidar disso da vida dela. Agora eu volto a dizer, tem esposas que, se vai fazer um cultinho em casa, elas podem cantar, elas podem contar história, dependendo da idade dos filhos, tal, de netos, elas são mais jeitosas para isso. Tá? Que faça. Mas somos nós, homens, que vamos ter esse cuidado aqui, porque o nosso padrão é Jesus. Ele vai cobrar isso de nós, com certeza. Porque ele fez isso. Agora o texto continua dizendo, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Lembra? Está aí Gênesis. O apóstolo está repetindo. Grande é esse mistério. A relação conjugal é um mistério. O texto bíblico está dizendo. Como é que Deus, então, vai unir duas pessoas diferentes, contextos diferentes, pecadores diferentes? É um mistério para poder dar certo. Quando a gente casa, a gente não vê limites no outro de jeito nenhum. Aliás, se tem, não, deixa comigo, depois que casar eu dou um jeito. Não é assim que... É muito natural, às vezes, a mulher pensar, deixa comigo. Depois do casamento, eu mudo ele. Aí você descobre que depois do casamento a coisa piorou. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um
de se ame a sua própria esposa e a esposa respeite ao marido. O texto já tinha falado antes sobre a questão da atitude da mulher, né? Como esposa. Gente, Deus criou marido e mulher. Está aqui o texto dizendo: deixa o homem, pai e mãe, vão se unir. Qual que é o alvo? Lá no princípio, Deus já estava apontando lá na frente Cristo e a sua igreja, a sua noiva. A relação conjugal aponta para a relação do Senhor, para o amor do Senhor, pela dedicação, a entrega do Senhor pela sua igreja, e a igreja vai responder, vai reconhecer aí a liderança de Jesus. Então a igreja, irmãos, ela tem um papel muito importante como noiva de Cristo. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Senão nós. E aqui eu queria enfatizar, irmãos, o fato da importância da igreja na nossa vida conjugal, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos. Começa conosco, o nosso papel. E aqui eu queria pensar conosco, irmãos, se nós não amamos a igreja, se nós não nos entregamos para servir no contexto da igreja, nós estamos fazendo isso a Jesus. Nós não estamos dedicados a Jesus. Então nota a tremenda responsabilidade que é fazermos parte da igreja do Senhor, o corpo de Cristo. E se nós, os avós, fazem isto, os filhos vão enxergar isto. É verdade que tem aqueles que escapam por aí, né? Deixam esse convívio por algum motivo ou outro, é decisão deles. Nós não vamos ficar daquela dedicação nossa, ficar culpados até mesmo por algum possível erro que nós tivemos. Algumas pessoas, alguns casais, algumas famílias têm tido a sua dificuldade com filhos que deixaram esse convívio. E naturalmente isso passa para netos. E às vezes então ficam se culpando o tempo todo. Gente, confessa ao Senhor onde você acha que errou. Trata isso e ir para frente. Não carregue essa culpa, porque o Senhor já perdoou. Fundamental o perdão, a graça. Porque é o Senhor que muda corações. É perfeitamente possível que algumas famílias vão ser gente como Jacó, viu? Como lá o contexto dele. Tem dificuldades. O que nós vamos fazer? É buscar servir ao Senhor, conhecer mais ao Senhor, nessa convivência entre nós, para que os nossos filhos possam olhar. Eles valorizavam a relação deles com o Senhor. Eles valorizavam a igreja. Gente, mais uma vez, graças a Deus pela nossa igreja. Graças a Deus por aquilo que tem sido ministrado a nós. O que temos aprendido. As oportunidades que temos aqui. Mas eu quero encorajar a cada um. Encontre o seu espaço na vida da igreja para servir. Não seja como alguém que simplesmente vem para o culto e gosta muito de vir no culto. E como eu gosto de ver. Então, principalmente quando o coral canta, né? Porque aí tem até a orquestra, e aí tem a orquestra, é tudo muito bonito. Aonde você e eu estamos servindo no contexto da igreja? Nós temos tremendas oportunidades aqui. Se você acha que alguma coisa está faltando, você pode
enxergar bem o que está faltando, buscar a área da igreja que poderia sim encaixar esse novo desafio, e você vai fazer. Ah, mas eu estou trazendo a ideia para o pastor fazer. Essa não é a visão da igreja. Responsabilidade nossa de atuação na vida da igreja, porque, gente, a igreja é a noiva de Jesus. Esse é um papel sério, que a relação conjugal vai mostrar isso para a nossa descendência, o legado que nós vamos deixar. Não é que a igreja em si vai ser vamos dizer assim, o remédio para curar tudo aquilo que talvez eu possa ter errado. Nós erramos, mas também queremos acertar com o Senhor e uns com os outros. Ah, se existe um lugar que a gente tem oportunidade, após a família, de perdoar, gente, é no contexto da igreja. Coisas acontecem. Coisas vão acontecer. Ai, se acontecer alguma coisa com meu neto. Gente, as coisas vão acontecer. Eles são normais. Mas nós temos o privilégio, gente, do perdão, da restauração. Teve um tempo da minha vida, irmãos, eu pastoreei uma igreja. Eu acho que eu estou meio, assim, dolorido até hoje. Não foi fácil. Esse tempo, pastoreando essa igreja, não foi fácil. E lá aconteceu um problema com alguém da igreja, aliás, com o tesoureiro da igreja. Ele usou o dinheiro da igreja, foi escorraçado da igreja. Aí o Carlos chega na igreja, encontra famílias ali amarguradas. Em função disso, qual o meu papel? Fui tratar isto, porque isso estava refletindo totalmente na disposição emocional e espiritual de muitos na igreja. Porque aquele tesoureiro ali, o que ele fez, era parte de famílias da igreja. Tratamos. E esse homem vem a um arrependimento, desejo de acertar a vida dele, reconhece. Aí depois nós vamos tratar, irmãos, com a família, tratar com a igreja. Gente, como foi difícil. A falta do perdão. A falta do perdão. Se nós aprendemos a fazer isso na nossa vida pessoal, na vida da igreja, vai ser exemplo. E os nossos filhos nossos netos podem conviver nessa relação. Então, diante desse texto aqui, mas o que eu quero mencionar é que esse relacionamento visível que nós temos, marido e mulher, é para refletir, sobretudo, ao pagão, o relacionamento Cristo e Igreja. Como que aquele chamado não crente, ele vai entender esse negócio de que Jesus morreu pela igreja? Ele pode entender que existe uma relação espiritual nisto, através de ver como nós vivemos no nosso relacionamento visível de marido e mulher, de pai e mãe, de avós. Nós vamos dizer para as pessoas, olha, na igreja tem problemas. Tem as cutucadas lá. Tem as coisas que acontecem. Porque muitos deles vêm, olha, nossa, eu fui criado na igreja, mas tinha cada coisa lá. Continua tendo, mas tem um perdão. Tem uma restauração. Tem um ambiente onde é possível recomeçar.
a nossa relação, irmãos, conjugal vai ser importante para os nossos filhos não terem aquele ideal de pais espirituais perfeitos. É importante que eles saibam quem nós somos. Os netos, é uma coisa. Não, vamos tentar dar uma imagem para os nossos netos que não é aquela imagem verdadeira de pessoas que não falham. Claro, né? A tendência é o quê? Esconder aquela listinha preta, né? Como a gente fala. Esconder, não contar. Mas é real. Mas há perdão, há graça. Né? E tudo isso é uma questão de decisão nossa. Eu quero ser um avô, uma avó, um pai, uma mãe que intencionalmente vai desejar deixar uma influência espiritual na vida dos filhos. É uma decisão nossa. Isso foi com Jesus. Por que que ele amou você e eu? Ele decidiu. Decidiu sair de lá, vir aqui, não porque nós éramos bons, não porque ele olhou para você assim, se eu morrer por isso daí, pode dar alguma coisa. Ainda continuamos pecadores. E ele continua nos amando, tendo misericórdia por nós cada dia, cada manhã. Ele decidiu isso, gente. Como diz o texto de 2 Coríntios, ele era rico, se fez pobre, decidiu isso, para chegar até aqui, para viver entre nós. Essa convivência, né, que ele passou a ter e foi rejeitado de modo, como diz o texto de Isaías, o mais rejeitado entre os homens. Mas ele ainda decidiu ir à cruz, se dar por nós. Gente, essa decisão de ser uma influência não é desejar mostrar, ter uma aparência de cristão, uma aparência de marido, uma aparência de avô, mas é ser alguém que de fato ama o Senhor e se preocupa com aquilo que o Senhor se preocupa como uma coisa a igreja. O texto bíblico fala que um dia vai ter casamento lá em cima. Que casamento que vai ter? O que é que Coríntios fala? O que é que Apocalipse fala? A chamada bodas do Cordeiro com a igreja. Gente, vai ter alguma coisa lá, alguma cerimônia. Essa igreja que Jesus ama e que nós temos essa responsabilidade, então, de deixar esse legado para os nossos netos. Vale a pena servir ao Senhor no contexto da igreja. Então eu desafio você, se você não está nesse momento, nesse contexto, não está aí fazendo nada, está meio parado, está meio descansando, olha, no mínimo, você tem a oportunidade de, cada manhã, às 7 horas da manhã, participar das reuniões de oração para orar por pessoas. Aí você pode. Ah, mas às 7? O pessoal de mais idade acorda cedo. Minha filha todo dia, pai, dorme mais um pouquinho, pai. Acorda cedo, lá pelas 7. Não dá. Tem que ser 4:30. Para quê, gente? A minha resposta para Raquel é, filha, eu preciso conversar com meu pai. Que privilégio. Ter tempo com ele. Tudo que eu tenho vem da onde? Tudo que está pela frente. Que ele tem prometido. E ele me aguenta, gente. Ele me perdoa. Eu tenho receios. Eu não sei como vai ser hoje à tarde. Eu não sei como vai ser amanhã.
E nós, como pessoas assim, que com uma certa quilometragem, o tempo vai passando, você vai precisando mais de Alexandre, de Leda, de médico, de Luiz Américo, né? Precisa ter na classe pelo menos uns 3 aqui assim, porque, sabe, se já precisar, tem uma receita aqui dando, ó, tá passando. Por quê? Gente, nós vamos sentindo mais inseguranças. A gente vai precisar de uma bengalinha. Ah, não fala isso, não. Isso foi coisa só para o Jacó. Ah, gente, você vai precisar de renovar óculos, vai doer joelho. Ah, e aí as coisas nós sentimos. E nós vamos precisar chegar no Pai. Pai, me ajude a viver o dia de hoje. O dia de hoje. Não é amanhã. Amanhã ele fala, não, deixa para amanhã, a gente conversa. Mas precisamos desse tempo. Esse tempo. Eu queria trazer agora um exemplo bíblico de alguém que teve uma influência assim bem mais distante na vida do seu neto. Você já ouviu falar de Enoque? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Aliás, a grande influência dele no contexto que a Bíblia mostra foi até lá para o bisneto dele, que marcou mais, no registro bíblico. Gênesis capítulo 5. E esse aqui é um registro da descendência desde Abraão, desde Adão. E nota que ele vai mencionar aqui sempre a pessoa, fala quanto tempo, quando ele nasceu, quanto tempo viveu e morreu. Isso é o normal que está aí no texto, no capítulo 5. São todos. Fala de alguns filhos e morreu. Viveu tanto tempo, morreu. Agora ele chega, irmãos, no capítulo no versículo número 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gente, que experiência. Não dá nem para a gente avaliar isso. O homem vive 365 anos com Deus, naquele contexto da época, até Deus, após o dilúvio, falar assim, vocês estão pecando muito, eu vou diminuir esse negócio da idade de vocês. Aí, gente, ele está andando com Deus no final da tarde. Havia tomado um café com Deus, com aquele bolinho de... né? Cada dia era um bolo diferente. Ele está andando com Deus. Aí chega no final da tarde, como que ele chega e fala, Deus, olha, eu preciso ir para casa. O café tá bom, mas eu preciso ir embora para casa. Carlos, tenta jogar o transmissor para o seu lado direito. Não sei se tem alguma interferência. Vamos deixar aqui em cima. Obrigado, Rui. Aí Deus fala assim, olha, Enoque, a conversa está tão boa. Vamos fazer o seguinte. Você vai jantar comigo. Só que, vem para cá. E ele vai. O texto continua aqui, dizendo que o filho dele, Matusalém, viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos.
nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé, da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cão e Jafé. Nota que o neto de Enoque dá uma de profeta aqui. Quando nasce Noé, e pela contagem aqui, Noé nasce 4 anos depois do acontecimento de Enoque ir para estar com o Senhor. O fato de estar esse registro aqui desse modo, gente, é para mostrar o propósito de Deus para os seus filhos não é aqui, é lá. É a eternidade. Quando o texto também fala a respeito de Elias, da forma como ele foi também arrebatado, o plano de Deus para você e para mim, gente, é lá, não é aqui. Então nós estamos vivendo num contexto hoje como pais, como avós, que é transição. E aqui ele fala a respeito de Noé, esse bisneto aqui, de Enoque. Ele vai ser usado de uma maneira particular para trazer consolo ao mundo. E aí vem o dilúvio. A experiência do dilúvio com Noé. E nota o seguinte, no capítulo 6, o versículo 8 e 9. Noé achou graça diante de Deus. Não é que eles estavam rindo os dois, não, tá? Deus tinha contado uma piada lá, não. É aquilo que está dizendo a respeito dele antes. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quem que andava antes dele com Deus? Enoque. Nota que se refere aos dois do mesmo modo. Enoque andava com Deus. O bisneto andava com Deus. Agora eu quero chamar a atenção para o fato de que o contexto dessa época, quando Jesus fala dos dias antecedentes ao dilúvio, do motivo pelo qual trouxe o dilúvio, não eram dias, irmãos, vamos dizer assim, espirituais. Não eram dias onde todo mundo estava ali vivendo de maneira íntegra. Pelo contrário. Jesus faz a referência. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem, da sua volta. Faz uma relação aqui. Fala de dias terríveis. Agora, 2 homens da mesma família decidiram, nesse contexto de incredulidade, de materialismo, de imoralidade, andar com Deus. Andar com Deus. E fizeram diferença. Agora, no texto que também aparece de Hebreus, eu queria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 11, quando fala a respeito de pessoas que viveram pela fé, aquele capítulo, dos chamados heróis da fé, ele está dizendo aí numa descrição, define aí no início do capítulo 11 o que é fé. Fé é olhar para as possibilidades de Deus, não das nossas. É olhar para frente na nossa vida com uma segurança de que Ele está envolvido conosco. Por isso a minha fé pode ser segura, não por causa de nós, não por causa de um contexto, mas por causa dele. Ele é segurança. Ele é o pastor que diz: eu não vou deixar faltar. Aí ele diz assim aqui no versículo 5. Primeiro ele fala de Abel, agora ele fala de Enoque.
Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nota, o que é andar com Deus? O que significa isso? Ele vai dizer aqui, é andar pela fé. Você sabe o que vai ser a sua tarde hoje? Eu posso andar bem, porque eu estou com o Senhor, eu estou olhando para Ele. Pela fé eu entendo, o texto diz aqui nos versículos iniciais, não é que as coisas estão tudo bem conosco, o contexto, família, os recursos, mas eu sei que eu posso olhar para Ele e assim eu vou agradá-lo. Então andar com Deus, gente, muito simples, é andar olhando para Ele, esperando dEle, as respostas dEle. Se andar com Deus, andar com uma pessoa, conviver com essa pessoa. Agora, na continuação aqui no versículo 7, agora ele vai falar de Noé. Nota que ele está falando do bisavô e o bisneto. A mesma marca. Andar no mesmo caminho. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus chega para... Quer falar alguma coisa? Não? Fez um movimento aí que eu pensei que... pela fé, gente, Noé, ele tem 500 anos. Não está esclerosado. Está bem consciente. Deus fala para ele o quê? Constrói um barquinho. Aliás, grande. Levou em torno de 100, 120 anos para construir. Agora, não tinha chuva. Nunca havia chovido. E Deus fala para ele, constrói um barco que eu vou mandar chuva. Isso é racional? Dá para entender Deus pedindo isso? Mas Deus falou com ele. Ele ouviu bem. E começou a construir. Por quê? Porque ele andava com o Senhor. Ele ouviu, de fato, Deus falou. Deus falou para eu construir. E a gente sabe que nesse contexto todo, os dias para Noé não foram fáceis, porque eram dias de materialismo, dias de tudo acontece. A gente às vezes fala assim, nossa, mas o nosso mundo de hoje... Gente, aquele mundo, o negócio estava tão terrível que Deus precisou zerar, gente. Chegou para Noé e falou assim, vamos começar de novo. E começa com quantas pessoas? Quantos saíram da arca? Quantos quiseram entrar na arca? Male, Noé e a família, 8 pessoas. Agora você imagina para Noé, vai construir um barco, um projeto de vida. Então ele falou assim, eu vou colocar muita gente aqui, com certeza vocês vão aceitar a mensagem. Imagine, gente, que se fosse aqui, eu como pastor, prego 100 anos, 120 anos, e no fim das contas, só os meus filhos, só a Raide, só as noras ou genro aceitam. Confio. É frustrante. Como que um homem então vai assim agradar a Deus? Pela fé entendemos.
Deus não está preocupado tanto com esses resultados, os frutos, gente, que nós às vezes temos esperança de ter. Ele está preocupado que você e eu andemos pela fé, olhando para Ele. Interessante que quando a gente vê a vida de Noé, a não ser depois do dilúvio, quando ele faz aquela proclamação contra Cã, né? A gente não vê Noé falar nenhuma vez. Desde que a gente começa a estudar o começo da vida de Noé, que a partir dos 500 anos que ele gerou 100 cães de Jafé, a gente não vê Noé abrir a boca. E, inclusive, isso é muito difícil quando a gente vai saber como é que Noé, o que ele fez, né? Mas é interessante que a própria Bíblia, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: Ele não poupou, o Senhor, né? Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, quando a gente diz que Noé andou com Deus, eu olho para Noé e vejo assim que Noé, em silêncio, proclamando apenas a justiça e obedecendo a Deus, ele se tornou um imitador de como andar com Deus, assim como Enoque andou. Ok, obrigado. Gente, fala a verdade. Pregar 120 anos, 100 anos, alguma coisa, esse tempo todo. Você falando assim, olha, por favor, eu estou fazendo um barco. E tratem de entrar no barco. Porque Deus daqui a pouco vai descer o pau em vocês. Fala a verdade. Não é mais fácil a gente falar do amor de Deus, Deus bonzinho, das misericórdias, mas você está prometendo para quem está ouvindo você ser esse pregador da justiça aí, de que Deus vai aplicar, e aplicou mesmo. A fidelidade desse homem, num contexto, gente, que não foi fácil. Você e eu vivemos dias, você quantas vezes já pensou, nossa, se a vida está difícil, como vai ser a vida dos meus filhos e netos? Entende? O mesmo Deus que cuida de você e de mim hoje é responsável para falar o coração dos nossos filhos e netos. Nós não vamos converter ninguém. Nós vamos ser exemplo. Nós vamos ser pessoas de fé. Nós vamos ser pessoas que buscam esse relacionamento com Ele, e aqui entre nós como casais, nossa vida, dia a dia. Desde a criação, Deus fez tudo um dia após o outro. Vamos viver hoje, esse dia, pela fé, na certeza de que o mesmo Deus que tem orientado você até aqui, tem permitido dificuldades, é o mesmo que vai caminhar conosco. E Ele vai permitir situações na nossa vida, às vezes não as melhores, para nos ensinar coisas maiores, coisas que vão nos marcar ainda mais. Vamos pedir a ajuda dEle, vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado, porque foi o Senhor que pensou em nós desde o princípio. Nenhum de nós aqui, Senhor, nasceu pelo nosso esforço próprio. Senhor, obrigado, porque ainda éramos uma substância informe, o Senhor já sabia todos os nossos dias. E o Senhor, inclusive, sabia que iríamos falhar e providenciou para nós graça, perdão, renovação. Senhor, obrigado, porque o Senhor também nos deu um contexto familiar visível, marido e mulher, filhos, netos, relacionamentos. E o Senhor bondosamente sabe estar conosco.
bondosamente, Senhor, nós queremos agradecer, porque o Senhor nos fez para sermos úteis a Ti, nesse contexto em que vivemos. Pai, tenha misericórdia de nós, como pecadores falhos que somos, como maridos, esposas, pais, mães, avós. Ó Deus, ministra a nós. Como o Senhor tem falado conosco, fala com nossos filhos, nossos genros, noras, netos. Ó Senhor, que bom que o Senhor sabe. Hoje, está olhando por eles. Nós os entregamos a Ti. E o fazemos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.